Zaidan, hoje tivemos aí uma informação da rede NBC de que o governo americano estaria preparado para fazer um ataque preventivo se a Coreia do Norte realizar testes nucleares, né? Fazer um novo ensaio ali com armas nucleares. Essa informação que foi divulgada pela NBC, a gente sabe que a situação está tensa já há algum tempo, né? Na tua avaliação, o que é que nos espera ali na região da Península Coreana, Zaidan? Bom, Vecchiato, esses testes, eles são feitos com alguma regularidade desde 2006 e ainda era o Kim Jong-il, pai do Kim Jong-un, e amanhã, dia 15, a Coreia do Norte vai fazer uma série de comemorações, né, pelos 105 anos do aniversário do Kim Il-sung, avô do atual líder norte-coreano, Kim Jong-un. E é uma dinastia, né? Uma coisa estranha. É bom lembrar, a Coreia do Norte ela surgiu como um estado independente em 48. Né? Eles passaram ali décadas sob ocupação japonesa e essa ocupação veio desde a guerra entre o Japão e a Rússia, e aí o Japão ocupou a Coreia, a península, era um país só, evidentemente. E o Kim Il-sung era um guerrilheiro do norte da península e que começou ali nos anos 30 e principalmente no início dos anos 40 a ter uma proximidade com o stalinismo. Né? O Stalin armou a guerrilha do Kim Il-sung e, de certa forma, idealizou aquela separação, né, que se confirmou em 48. Nós tivemos ali como preâmbulo da Guerra Fria o surgimento da Coreia do Norte e a divisão da Coreia, a divisão da Alemanha, né? A Alemanha em leste e oeste, a Coreia em norte e sul. Né? E o Kim Il-sung governou a Coreia do Norte até morrer, em 94. E ali já estava estabelecido que o Kim Jong-il, filho dele, assumiria o poder e ele governou até morrer. E aí veio o Kim Jong-un. É uma dinastia. Você tem 3 líderes desde a fundação da Coreia do Norte em 48. Houve a guerra, né, que foi até 53, ainda há um estado de armistício. Nunca houve um acordo de paz entre as duas Coreias, há um armistício. E durante todo, principalmente no governo do Kim Jong-il, ele sempre usava algumas ameaças contra a Coreia do Sul como barganha para negociar com os Estados Unidos, com os países da Europa Ocidental e com o Japão, para conseguir ajuda econômica, ajuda energética, né, petróleo e alimento. Inclusive o Japão, que tem sido vítima desses testes, porque geralmente os mísseis são lançados, eles passam por sobre o Japão e caem no Mar do Japão. Não é? Então é uma ameaça constante, uma provocação constante. E a Coreia do Norte, ela é um país atípico em vários aspectos. A Coreia do Norte é maior em termos de extensão territorial que a Coreia do Sul. Porém, tem uma população muito menor, né? E muito menos dinheiro, muito menos recursos. O PIB da Coreia do Sul é superior a $1 trilhão, $1,5 trilhão. E o PIB, na Coreia do Norte todos os números são discutíveis, né? Não há país mais fechado no mundo. Então os números a respeito da produção interna, do consumo interno, da inflação, tudo é absolutamente obscuro. Né? Você tem estimativas, mas é um PIB que chega a 2% do sul-coreano. Então é um país pobre perto da Coreia do Sul. E é o mesmo povo, dividido há quase 70 anos, né? Dividido no pós-guerra. E vale ressaltar que, apesar dessa pobreza, a Coreia do Norte tem 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados, além de ser uma força militar respeitável, você tem de alimentar 1 milhão de soldados. Então, grande parte da ajuda que chega à Coreia do Norte, em alimentos, etc., ela fica à disposição do Exército, das Forças Armadas, né, para alimentar toda essa gente. E, além disso, a Coreia do Norte
ela desenvolveu houve uma época que até se discutia se de fato ela tinha capacidade de não produzir artefatos nucleares, mas de ser capaz de colocar esses artefatos em mísseis e que esses mísseis fossem precisos, suficientemente precisos para atingir os alvos. Hoje, não se discute que a Coreia do Norte tem a capacidade de lançar mísseis de médio alcance e o regime vive a anunciar que tem a capacidade de lançar mísseis de longo alcance capazes de atingir, por exemplo, o Havaí, que pertence aos Estados Unidos. Né? Então, mas o risco imediato não seria uma aventura como essa, mas que o regime desesperado atingisse a Coreia do Sul, porque atingiu Seul, ainda que com mísseis convencionais, né? E eles têm um arsenal respeitável de mísseis convencionais. Armas nucleares são pouquíssimas, mas mísseis convencionais eles poderiam atingir Seul com facilidade. E atingir o Japão, como provam quase todo mês, né? Você tem esses lançamentos de mísseis que passam por sobre o Japão. Ou seja, uma pequena calibragem e você atinge o Japão, atinge uma grande cidade japonesa. Os Estados Unidos estão providenciando a construção de um escudo antimísseis. Né? Você já tem alguns escudos ali, mas não são suficientes para o atual poderio de lançamento da Coreia do Norte. A China e a Rússia protestam. A China diz, inclusive, que uma barreira antimísseis na Coreia do Sul colocaria em risco a própria segurança chinesa. Né? É uma lógica militar, ou seja, o poder de dissuasão seria questionado, o poder de dissuasão da China com uma barreira antimísseis na Coreia do Sul. A China é fundamental para a Coreia do Norte, tanto que, em alguns momentos, ela protege a Coreia do Norte, etc. E tem o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, que é a única coisa que funciona na ONU, a gente sabe disso. Né? A ONU, ela se parece muito com uma grande estatal disfuncional, mas o Conselho de Segurança não, é o que funciona. Só que ali você tem 5 com poder de veto, né? Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China. E a China, obviamente, vetaria resoluções mais drásticas. Ela aprovou a última resolução com sanções à Coreia do Norte, isso foi um recado, e reduziu a compra de carvão da Coreia do Norte, que é um produto de exportação muito importante para o regime. E a China é a grande compradora desse carvão. Quando a China reduziu, dizem que pela metade, porque também isso é obscuro, né? Dizem que pela metade, foi o recado mais duro que Pequim já deu a Pyongyang a respeito dessas atividades, dizendo, olha, porque para a China interessa ter ali um regime que incomoda a Coreia do Sul, o Japão, que são rivais regionais, e é uma pedrinha no sapato dos Estados Unidos. Que não interessa, de repente, um conflito não interessaria, não, imagino que a China, não, né? Evidentemente que não. Tanto que o Trump, desde que assumiu, ele, além das reclamações comerciais em relação à China, é que a visita do Xi Jinping ela foi obscurecida pelo ataque à Síria, né? Quando os Tomahawks, os 59 Tomahawks foram lançados, o Trump avisou o Xi Jinping quando eles comiam um bolo de chocolate. Né? E o Trump contando na televisão qual foi a reação do Xi Jinping é muito interessante, porque ele disse que contou e o presidente chinês teria ficado, segundo o Trump, 10 segundos em silêncio e pediu para o intérprete. E ele fala inglês perfeitamente, ele morou nos Estados Unidos, o Xi Jinping. Ele fala inglês perfeitamente, mas ele pediu para o intérprete, também é um jogo de sinais, né? Por favor, repita. E o Trump disse que na hora até falou, não é uma boa reação. Mas que aí o Xi Jinping disse, não, eu compreendo esse ataque à Síria, porque, de fato, lançar gás sarin não é algo aceitável e tal. Mas foi um momento... Isso acabou obscurecendo um pouco mais claramente a Coreia do Norte, foi um dos temas desse encontro na Flórida. E além da questão comercial. Por quê? Os Estados Unidos, o mundo sabe, os Estados Unidos sabem, obviamente, que só há 2 países com alguma influência sobre o regime norte-coreano, a China e a Rússia. Né?
A Rússia já teve mais, principalmente nos tempos de União Soviética. Repito que o regime norte-coreano foi idealizado em Moscou, né? O Stalin morreu em 53. Os modos de Stalin, né? Exato, ele morreu em 53, quer dizer, em 48 ele dava todas as cartas na política externa da União Soviética, e internas, é óbvio. E o Stalin, se os crimes dele, depois denunciados em 56, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, pelo Khrushchev, etc., mas a relação com a Coreia do Norte não foi abalada, né? E na guerra, o Mao Tse-tung foi em socorro à Coreia do Norte, e inclusive as tropas chinesas entraram de maneira tão avassaladora no conflito, que foi o Stalin quem deteve o Mao Tse-tung e disse para ele: pare, porque você, entre aspas, vai jogar as tropas americanas no mar, né? Mas isso vai levar a um engajamento muito maior dos Estados Unidos e isso pode se estender de maneira incontrolável. Então, paremos por aí, vamos garantir que os dois países existirão, né? E foi assinado o armistício. Aliás, já depois da morte do Stalin, que morreu em 53. Né? Mas então, hoje, a Rússia ainda tem uma influência sobre a Coreia do Norte, mas ninguém tem tanta influência quanto a China, até por razões econômicas, né? A China é fundamental para o regime. Agora, o que sustenta essa dinastia? 3 presidentes, avô, pai e filho, é a força militar, são as forças armadas. Então, o presidente civil ele precisa agradar constantemente as forças armadas, inclusive com investimentos em tecnologia, em novas armas, e o dinheiro que ele tem para gastar, ele investe boa parte dele nesse programa nuclear, né? Agora, os Estados Unidos mandaram agora uma frota, né? E é um recado incisivo, mas uma coisa é mandar mísseis numa base militar síria, outra coisa seria um ataque à Coreia do Norte, porque ela tem capacidade de responder, inclusive atacando a Coreia do Sul. Não é uma coisa tão simples, é muito diferente. São situações... Outro cálculo, né, Zaidan? Não, aí é outra história. Outra história. Até porque você não sabe que tipo de resposta haverá, e aí qual será a sua tréplica militar, né, e onde isso vai parar. Né? Você teria que ter capacidade de estimar até o prejuízo que você vai ter entrando num conflito como esse. De repente, se você sofresse um ataque, qual vai ser o nível de prejuízo que você vai ter, né? Claro, não. Senão você não entra na teoria dos jogos, né? Porque aquele negócio, é óbvio que os Estados Unidos têm poderio militar para devastar a Coreia do Norte. Isso é uma coisa evidente. Né? Mas você tem uma série de implicações. Não se trata de uma resposta norte-coreana ao território americano, mas a aliados. Japão e Coreia do Sul. E nós estamos falando da estabilidade de todo o extremo leste da Ásia. E quando falamos no que isso provocaria na relação China e Estados Unidos, estamos falando de consequências globais. Sem dúvida. Né? Então, não é nada simples essa situação. Por isso que o Trump tem dito, o problema será resolvido. Olha lá Trump, né? O problema será resolvido. Mas é melhor que seja resolvido com a ajuda da China. Isso é o óbvio. Porque a China é capaz de segurar o Kim Jong-un, evitar que ele exagere nessas demonstrações de força, exatamente para evitar um conflito maior. Se há alguém capaz de detê-lo sem armas, é a China. É a China. Zaidan, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço, acabou. Um abraço, até a próxima.